Olá, bem-vindos ao programa A Política de Tudo. Aqui, às terças-feiras, 8 da noite, na TV Cultura do Distrito Federal e nos nossos canais digitais, conversaremos sobre temas diversos ligados às decisões, normas e relações que moldam a sociedade. Afinal, nada do que fazemos está fora das dinâmicas de poder e das regras coletivas. Em outras palavras, tudo é política. Nos últimos dias, a exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais ganhou enorme repercussão e a elaboração de um projeto de lei sobre o tema passou a ser considerado prioridade pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Existem matérias que são urgentes e existem matérias que são mais do que urgentes. Elas são inadiáveis. Elas são incontornáveis. Elas são obrigações morais de qualquer civilização que se pretenda digna desse nome. Proteger a infância não é um favor, é um dever. É um dever que antecede partidos, ideologias, disputas. É um dever que antecede a própria política. Um pedido de CPI foi protocolado no Senado com 70 assinaturas. Se for instalada, a comissão deve investigar a exposição indevida de menores na internet, particularmente em contextos de sexualização. O assunto ficou em evidência depois da divulgação de um vídeo pelo influenciador Felipe Bressanin Pereira, conhecido como Felca, que já ultrapassa 40 milhões de visualizações. O vídeo alerta sobre o que ele chamou de adultização nas plataformas digitais, ou seja, quando crianças e adolescentes passam a adotar comportamentos da vida adulta. Felca também explicou como influenciadores ganham dinheiro sexualizando crianças e adolescentes. Ele também mostrou como o funcionamento dos algoritmos das redes sociais contribuem para a exploração de menores e alimentam redes de pedofilia. Tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Quando você entende o que está acontecendo aqui, quando você percebe que não é um público consumidor desse tipo de material, que gosta, não é um público limpo, são criminosos, são pedófilos assistindo isso. É uma coisa que está acontecendo nesse exato momento. E é essa preocupação, porque pode estar acontecendo com os seus filhos, por exemplo. O influenciador Ítalo Santos, citado no vídeo do Felca, e o marido dele, Israel Nata Vicente, foram presos na semana passada na região metropolitana de São Paulo. As redes sociais de Ítalo já haviam sido suspensas após a repercussão do caso. Eles estão sendo acusados de tráfico de pessoas e exploração sexual de crianças e adolescentes. Em seus canais, o influenciador exibia crianças e adolescentes que chamava de Turma do Ítalo e Filhos, participando de danças sensuais e outras situações de cunho sexual. Bom dia, seu nome? Ítalo José Santos Silva. Bom dia, seu nome? Israel Natan Vicente. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. Segundo a organização não governamental SaferNet, que atua na defesa dos direitos humanos na internet, desde a divulgação do vídeo do Felca, o número de denúncias de pornografia infantil aumentou 114%. O Disque 100, canal do governo federal para denúncias de violações de direitos humanos, registrou mais de 1.000 denúncias desde o dia 6 de agosto, quando o vídeo foi publicado. Neste ano, a Polícia Federal prendeu quase 200 pessoas em flagrante por armazenar, compartilhar ou vender material contendo abuso sexual de menores pela internet.
No próximo bloco, conversaremos com Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, e Maíra Gonçalves, vice-presidente da Comissão dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Juventude da OAB do Distrito Federal. Até logo!
Segundo especialistas, a exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais pode afetar gravemente o desenvolvimento desses jovens. Para explicar como isso acontece e quais os cuidados pais e responsáveis devem tomar, convidamos o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva. Antônio, muito obrigada pela presença. Antônio, eu gostaria de saber, primeiro, quais são as consequências da exposição e da exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais e se isso pode se refletir na vida adulta e como. Bom, sou eu quem agradece pelo convite, para mim é um prazer estar aqui com você. As perdas são inúmeras. Nós temos perdas dentro da própria formação da saúde física e mental como um todo. Se imaginarmos que esse tipo de exposição vai gerar nas pessoas traumas, que no futuro vai trazer com que até apareçam alguns subtipos de doenças mentais, esse já é o pior de todos, o maior de todos. É preciso entender que na formação das crianças, nós temos ali a formação da personalidade. E ali a gente tem o que a gente chama de superego, id, ego. E quando você faz isso, você vai acabar fixando essas crianças em fases diferentes da vida do que deveria ser e que deveria sair com regulação normal, tranquila, o ego agir bem, mostrar para ela como que deve, nem o céu, nem o inferno, nem aqui que é o melhor meio, o caminho. Só que quando você coloca essas crianças nessas situações, você vai modificar a formação de personalidade. A cada 7 anos, nós temos também uma formação muito importante no cérebro, que é quando você retira os neurônios que não são ativados porque você não conheceu aquilo. Não é normal você apresentar para uma criança de 7 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, a sexualidade dela. Quando você estimula cedo, você vai gerar uma criança no futuro com graves problemas. É rotina, por exemplo, na minha anamnese psiquiátrica, que é a estrutura da consulta que você faz, eu perguntar se a pessoa sofreu abuso na infância ou na adolescência. Por quê? Porque tem fixação importante no futuro e às vezes desencadeia os quadros depressivos graves e outros quadros de transtorno de ansiedade importante, quadros que são graves e que se manifestam por quê? Porque você teve abusos na infância, etc. Muito bem. Quando você faz essa exposição dessas crianças, de certa forma você está mexendo com a sexualidade delas, além daquilo do que deveria ser. E quem me diz que fica só naquele estímulo? E para chegar àquelas situações, né, o que foi necessário fazer? E os pedófilos vivem atrás dessas imagens, vivem atrás de filmes, fotos e tudo isso. Por quê? Porque eles se alimentam daquilo ali. E aí você começa a normalizar aquilo que não é normal, aquilo que não pode ser normal. E você vai estragando a mente de todas essas crianças. E o que os pais podem fazer? Como eles devem agir diante dessa situação? Dado que nós temos um problema de que a rede social ela tem um algoritmo que não faz essa limitação de conteúdo de crianças e adolescentes. Como deve ser esse tratamento dos pais irresponsáveis para minimizar os riscos para essas crianças e adolescentes? Nós precisamos entender que as crianças, elas são induzidas a comportar assim, assado, desde que você não esteja presente na vida dela. E aí, você precisa fazer contratos com os filhos, contratos verbais, claro, deixando bem claro para o filho assim, ó, você não pode usar o celular, acabou. Por quê? Porque você não tem idade para usar o celular. Você tem que ver outras coisas na sua vida além do que o celular. Mas o que acontece? Como o celular facilita a vida de muitos pais, porque simplesmente entrega e ficou livre daquela criança, aí não educa. Tem que ter limite. É importante ter limites. Na vida das pessoas,
mesmo aqueles que são ateus, né, ou qualquer outro nome que queira dar, mas eles sabem da importância da religião. Por quê? Por causa das restrições, por causa dos limites, porque aprende-se muito ali a ter limites. Isso, se você jogar para dentro de casa, é a mesma coisa. Você tem que ter limites. Há pouco tempo eu atendi um pai que veio pedir para mim orientação porque o filho só comia especificamente um tipo de alimentos. E aí eu falei, ele me perguntou, o que eu faço para mudar isso? Eu falei assim, ele sai para comprar, para fazer a feira? Ele não faz feira, é você quem faz a feira. Ah, mas vai chorar, vai... Ok, isso dura um tempo. Agora, tudo que você faz no seu filho por não colocar limites, tudo que você faz com o seu filho por não dar para ele o caminho adequado, vai ficar muitíssimo pior no futuro. É difícil impor limites, mas se você não impor, depois fica mais difícil. É muito mais caro, é muito mais complexo, é muito mais perigoso. E você tem que tomar os cuidados, porque você é exemplo, né? Então, se você, mãe, se você, pai, comporta de uma maneira tal em que você exalta a sexualidade, você vai ter filhos que vão exaltar a sexualidade. Não tem sentido, às vezes, você pegar uma mãe que pega uma criança e ela veste a criança como ela veste. Mas ela veste como ela veste de uma forma que não é uma forma para uma criança vestir. Ah, mas o que tem isso? A roupa não diz a pessoa. Não é bem assim. Tanto é que as pessoas se vestem para as ocasiões. E o ser humano é assim. O ser humano se prepara para as ocasiões. E isso é desde que iniciou a humanização do mundo, desde que tem gente no mundo, isso existe. Se você for nas tribos mais remotas que tem por aí, você vê, se enfeitam todos, dançam, se preparam para as determinadas atividades, inclusive para as guerras. As pessoas ficam toda paramentada, assim, por quê? Porque está indo para a guerra, precisa mostrar poder, precisa mostrar força, precisa mostrar capacidade. Com filho é a mesma coisa. Você que deixa passar para ele, ou você permite que ele conheça situações que não deveria conhecer. São cuidados que a gente tem que ter, são limites que nós temos que dar. E as redes sociais, elas são atrativas para crianças e adolescentes. Elas veem aquelas dancinhas, as curtidas, pessoas comentando, acham aquilo interessante e insistem para entrar. A rede social é um lugar para criança e adolescente que precisa de controle ou simplesmente não é um ambiente adequado para crianças e adolescentes? Se você for pegar, na verdade, o que as redes sociais dizem da idade mínima, eles mesmos já estão dizendo, né? Que não é para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas. Então, o que precisa? Obedecer o que os próprios termos das redes sociais dizem. Pergunta a idade, porque conforme for a idade, não entra. Só que as pessoas mentem a idade, não têm um controle com a idade. Quem precisa cuidar disso dentro de casa? Os pais. É preciso cuidar, é preciso entender até quanto você pode permitir. Né? Que filho que você está preparando para o mundo? Não é que mundo você está preparando para o seu filho, mas é que filho que você está preparando para o mundo. É preciso inverter um pouquinho e prepararmos filhos melhores. É importante preparar filho melhor do que... Muito importante. Então, assim, senão daqui a pouco você vai ter adolescentes iniciando em atividades da sexualidade de idade completamente fora do padrão. O que vai gerar nela reflexo no futuro, no comportamento, na vida. Por quê? Porque a pessoa conheceu algo fora de uma faixa etária para conhecer. O corpo registra, o neurônio lá não fez a poda neuronal ali com 12 anos, 13 anos, e aí a pessoa passa a colocar aquilo como sendo algo essencial na vida. É assim com o álcool, é assim com as drogas, é assim com o sexo. Por quê? Porque você reteve, não, isso aqui já foi estimulado, tem que ficar.
Porque o que não é estimulado, não corta. Isso até hoje não usou, né? É isso que é a poda neuronal. A poda neuronal, ela é importante fazer. Então, você tem que tomar todos esses cuidados para estimular na data adequada, ou mais tardiamente possível, para que a pessoa não tenha determinadas buscas, determinados vícios, determinadas tendências, porque se perde na vida. Então, você está no período que você tem que estudar para passar no vestibular. Não, você só está pensando em namorar. Por quê? Porque você foi estimulado para aquilo fora de época, fora de um momento de vida que era necessário para que você entrasse e conhecesse. Não teve a poda neural. Você tem a poda neural aos 7, aos 14 e aos 21 anos. Por isso que nós médicos pedimos, por exemplo, né, não beber, não fumar antes dos 21 anos, jamais. Então, mas e com 18? Tudo bem, isso é um regramento que foi criado. Agora, quem conhece cigarro depois dos 21 anos, quem conhece bebida depois de 21 anos, tem um comportamento completamente diferente. E isso serve também para a esfera sexual. E como falamos, as redes sociais são impróprias, então, para crianças e adolescentes, está no próprio regulamento delas, mas algo que é inevitável hoje é o uso de telas por crianças e adolescentes. E qual é o tempo de tela, então, adequado para uma criança de 0 a 5 anos e assim por diante? Como os pais devem fazer essa mensuração para impor esses limites? Existem vários estudos mostrando que o tempo ideal é o mínimo possível. Se você puder retardar ao máximo essa exposição às telas, é muito melhor. Hoje nós estamos cheios de crianças aí com insônia, cheio de pessoas que o sono nunca mais volta à normalidade. Pelo quê? Excesso de telas. Aí nós temos assim, o transtorno de ansiedade está crescendo absurdamente. Claro, você tem uma hiperestimulação pelas telas e pelo que as telas trazem para você, preocupações, tensões, inseguranças, medos, um monte de situação que você poderia viver sem elas. Então, o mínimo de exposição possível, melhor. Mas uma criança tem 8 anos e tal, no máximo 1 hora por dia. Por quê? Porque não precisa. Deixa essas crianças ficarem em contato com outras coisas da vida. E é muito mais difícil, né? Muito Porque a mais tela difícil. facilita a vida dos pais. Muito mais difícil. Tanto é que vários países estão removendo os smartphones, estão removendo o acesso a computador, tudo isso lá dentro. Para quê? Para que não tenha tanta exposição à tela. Para ter uma vida mais normal, mais saudável. É claro que isso vai acabar acontecendo de uma maneira tal que chega um momento que não tem mais controle, mas tem que tentar retardar o máximo possível. O senhor foi convidado para uma comissão na Câmara dos Deputados que está discutindo um projeto de lei sobre esse tema. E o que precisa ser considerado na elaboração desse projeto de lei? É importantíssimo levar em consideração para ouvir realmente os especialistas. O que tem acontecido muito é que aparecem uns especialistas aí que a gente não sabe de onde ou do que nunca estudou a mente humana. Por exemplo, ser chamado enquanto presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ótimo, porque nós só fazemos isso. Mas às vezes você chega nesses lugares e tem uma associação que você nunca viu falar o nome, tem lá a pessoa lá, o que a pessoa é? Eu sou engenheiro. O que você sabe de mente humana? De funcionamento da mente humana? Não sei o que você é? Eu fiz, sei lá, direito, não sei, nada com relação a crescimento da mente humana, desenvolvimento humano. O mínimo cuidado com a fonte da informação. Né? Por favor, quem é essa pessoa? Porque isso não pode ser formado de forma política. Até façam essa formação de forma política, mas às vezes você é convidado para uma comissão dessa para chegar lá e falar 5 minutos, sendo que para você explicar a formação da mente humana, você não vai conseguir fazer isso em 5 minutos. Você não vai passar essa informação adequada em 5 minutos. E tem pessoas lá que vão falar coisas que são absurdas, que é puro achismo. É porque eu acho, é porque eu penso, porque eu vi, porque... Calma, nós temos estudos internacionais envolvendo
todo o desenvolvimento da mente humana, vamos aproveitar disso, vamos falar sobre isso com responsabilidade, vamos construir com responsabilidade. Não é construir para aparecer na foto, é para construir, para dar uma boa formação para as pessoas que nós queremos. A Inglaterra trabalha muito a primeira infância, investe muito na primeira infância. Por quê? Porque é essencial. Nós vamos formar pessoas melhores. Se você não faz isso, se você não trabalha isso cientificamente, a tendência é só errar, errar, errar e errar. Hoje a gente vê aí um monte de legislação que tem, algumas são absurdas. Eles falam, como que permite isso? Como que aceita isso? E não pode, a gente precisa ouvir os técnicos para realmente dali tirar algo que seja embasado em ciência mesmo, voltar a falar mais sobre isso efetivamente. Nós falamos muito sobre ciência durante a pandemia, mas depois que passou a pandemia, parece que todo mundo esqueceu tudo, só fala de política. Não se faz política com assunto técnico. Não é aceitável. E cuidar das crianças e adolescentes é cuidar do futuro do nosso país, né? Doutor Antônio, muito obrigada por sua presença, pela sua colaboração e desejamos que possamos ter um projeto de lei de fato eficaz nesse aspecto. Eu que agradeço pela oportunidade, espero muito que realmente a gente possa fazer um projeto de lei que seja possível de ser implantado, porque normatização e leis nós já temos muitas e apreciaria tudo o que está acontecendo no momento. O que a gente não pode é criar hoje um regramento absurdo para pegar adultos, idosos e todo mundo, mas sendo que o problema é o quê? Pedofilia. Nós estamos falando contra a pedofilia, alertando pedofilia há muito tempo. E isso é pedofilia. O nome é que mudou, está chamando de adultização, mas é tudo com base na pedofilia.
Está sendo discutido na Câmara dos Deputados a elaboração de um projeto de lei para proteger crianças e adolescentes nas redes sociais. Entretanto, já existem leis para proteger esses jovens de situações de exploração. Para explicar as falhas na aplicação das leis atuais e o que ainda precisa ser incluído na nossa legislação para proteger crianças e adolescentes, convidamos Maíra Gonçalves, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Juventude da OAB do Distrito Federal. Maíra, muito obrigada por sua participação. Eu gostaria de saber, Maíra, o que existe na nossa legislação atual no que diz respeito à proteção de crianças e adolescentes de situações de exploração. Muito obrigada, Nora, pelo convite. É um grande prazer estar aqui abordando esse tema muito importante para nossas crianças e adolescentes. Nós temos no âmbito do nosso direito brasileiro leis específicas de proteção para crianças e adolescentes, como o ECA, que inclusive completou 35 anos agora, que é um estatuto que traz uma grande proteção para crianças e adolescentes, que inclusive foram vistas como sujeitos de direito, detentoras de direitos específicos para elas, porque são pessoas em desenvolvimento. Dito isso, elas merecem uma atenção prioritária, elas merecem uma proteção integral para o seu desenvolvimento. Além disso, temos também o Código Penal Brasileiro, que também traz essas leis específicas de proteção das crianças e adolescentes. Então, se nós já temos essas questões na nossa legislação, onde está o erro? Por que há falhas na aplicação dessas leis? Exatamente. Onde que está a falha? Nós temos o meio digital, que é um meio novo, vamos dizer desta forma, e está faltando também uma grande atuação do Ministério Público, do Conselho Tutelar, da sociedade, porque essa exploração sexual infantil que nós vimos recentemente, muitas pessoas visualizaram, até porque o influenciador ele tinha milhares de seguidores. Agora, eu te pergunto, não deu uma omissão? Aconteceu uma omissão da sociedade, de todos que estavam visualizando aquelas imagens, aqueles vídeos? Então, eu acredito que a falta da denúncia e a falta de uma apuração com ênfase realmente para fazer a proteção dessas crianças e adolescentes. Maíra, um dos projetos de lei sugeridos como base para o novo texto que deve ser votado nesta semana na Câmara dos Deputados é o PL 2628 de 2022, de autoria do senador Alessandro Vieira, que prevê a retirada de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes nas redes sociais sem decisão judicial. Como você avalia esse projeto de lei e o que precisa ser incluído nele? Eu acredito que toda lei que venha para proteger crianças e adolescentes é válida. Então, esse projeto de lei que tem o teor de regular os meios digitais é válido também, porque hoje nós temos um meio digital sem nenhuma regulação e nós temos no meio físico regulações que organizam a nossa sociedade. Por que também não ter no meio digital? Então, o meio digital ele não pode ser livre, porque já estamos verificando que livre, sem nenhuma regulação, sem nenhum controle, vamos dizer assim propriamente dito, crianças e adolescentes estão sendo prejudicados, estão tendo a sua infância cerceada. Então, esse projeto de lei que tem esse teor de regular para a proteção de crianças e adolescentes é muito válido. Pelo que falamos, o que ainda falta, principalmente, é essa questão da regulamentação das redes sociais. Dito isso, alguns parlamentares estão temendo uma possível censura. Há essa possibilidade? Há como regular as redes protegendo crianças e adolescentes sem limitar a liberdade de expressão? Sim, com toda certeza. Essa regulação, ela vem justamente para impedir esses crimes virtuais contra crianças e adolescentes. A pessoa que estiver de má fé, a pessoa que quiser praticar um crime, realmente ela vai dizer que está acontecendo uma censura. Mas uma pessoa que não é criminosa, uma pessoa que está no meio digital, navegando tranquilamente,
não sei por que entender como uma censura ou um cerceamento da liberdade de expressão. Maíra, nós citamos no primeiro bloco a prisão do influenciador Ítalo Santos, né? Que fazia reality shows e vídeos sexualizando crianças e adolescentes. Essas crianças e adolescentes estavam lá com autorização dos pais. Então eu gostaria que você falasse um pouco da responsabilidade dos genitores para que haja essa exploração de crianças e adolescentes na internet. Perfeito, muito oportuna a sua pergunta. Os genitores têm o dever de proteção e de cuidar dessas crianças e adolescentes. A partir do momento que foi verificado que esse influenciador estava utilizando a imagem dessas crianças e adolescentes de forma sexualizada, eles deveriam de pronto ter parado, cerceado esse tipo de violência. A partir do momento que um genitor permite esse tipo de vídeo, permite esse tipo de exploração, permite dancinhas sexualizadas ou de duplo sentido sexual, ele está corroborando para esse tipo de crime. Então, a omissão, ela é crime e deve ser punida também. Maíra, o influenciador Ítalo Santos, que foi preso por sexualizar crianças e adolescentes, ele tinha milhões de seguidores. Então, você acha que houve uma omissão da sociedade? Qual é o papel da sociedade ao ver esse tipo de conteúdo? Com toda certeza. O que faltou? Faltou realmente as pessoas que são seguidores dele, que estavam vendo aquele tipo de situação, não normalizar aquele crime. Muitas pessoas, inclusive, talvez nem poderiam saber que é um crime, né? Porque nós estamos hoje num mundo virtual em que o like é muito disputado, os vídeos são muito monetizados, então os influenciadores estão ganhando muito dinheiro com isso e as pessoas estão normalizando esse tipo de vídeo, mas não é normal. O que faltou? A sociedade se incomodar. Eu, como mãe, por exemplo, e advogada, como pessoa normal, quando a gente vê um tipo de situação daquela, tem que ficar incomodado. Então, se você viu um vídeo daquele teor e você não ficou incomodado, você tem que começar a repensar o que está acontecendo, porque a violência, ela não pode ser normalizada. Maíra, muito obrigada pela sua participação, por sua contribuição na abordagem desse tema tão importante. E a você, muito obrigada pela audiência. E se você vir alguma situação de exploração de crianças e adolescentes na internet, por favor, denuncie. Eu deixarei aqui na tela os principais canais de denúncia. Um abraço e boa noite.